Eu tinha 19 anos quando conheci o homem que dizia ser enviado por Deus para me salvar da miséria. Hoje, aos 70, ainda acordo assombrada com o que ele realmente queria de mim. Meu nome é Neuza, e esta é minha história. Uma história que guardei por décadas no peito, como um segredo que queimava por dentro, pedindo para ser contado. É uma história de fé distorcida, de confiança traída, mas também de resistência e, finalmente, de libertação. Naquela noite fria de junho de 1973, eu estava encolhida debaixo de uma marquise na Rua da Consolação, tentando me proteger do vento cortante que varria São Paulo. Minha mala velha, minha única companhia constante, estava ao meu lado guardando os poucos pertences que me restaram após deixar o orfanato. Roupas surradas, um pente quebrado, uma foto desbotada de uma mulher que eu acreditava ser minha mãe. Eu havia saído do orfanato Santa Teresa aos 18 anos, como mandava a regra. Agora você é adulta, Neuza. Tem que se virar sozinha, disse a irmã Benedita no dia em que me entregou um envelope com 50 cruzeiros e me acompanhou até o portão. 50 cruzeiros que duraram menos de uma semana. Sem família, sem educação formal além do básico que aprendi com as freiras, sem documentos adequados, eu rapidamente descobri que o mundo não estava esperando de braços abertos por mais uma órfã sem sobrenome. Os poucos empregos que consegui duraram dias. Faxineira em casas onde desconfiavam que eu roubaria algo, ajudante em quitandas onde minha inexperiência era mais um estorvo que ajuda. E assim, semana após semana, mês após mês, eu fui escorregando pela ladeira íngreme da miséria urbana. Primeiro, um quarto alugado numa pensão suja. Depois, dividindo um cômodo com outras moças em situação parecida. Por fim, quando até os 20 cruzeiros semanais do aluguel ficaram impossíveis de pagar, a rua. A rua. Quem nunca dormiu numa calçada não pode imaginar o frio que vem de baixo, que sobe pelos ossos como se quisesse congelar a alma. Não pode imaginar o medo constante, os olhares de nojo das pessoas que passam, a fome que vai roendo o estômago até você aceitar qualquer resto, qualquer sobra. Eu catava restos em lixeiras atrás de restaurantes, pedia esmola nas portas das igrejas, dormia onde conseguia um cantinho que parecesse seguro. Meus cabelos ficaram opacos, minha pele ressecada pelo tempo, minha roupa, a única que tinha, foi perdendo a cor original. Foi numa dessas noites, quando eu já estava há 3 meses vivendo nas ruas, que ele apareceu. Pastor Elias Ferreira. Homem grande, devia ter uns 40 e poucos anos, voz grossa que ecoava mesmo quando falava baixo. Sempre impecavelmente vestido com um terno azul marinho, cabelo negro penteado para trás com brilhantina, sapatos de couro que refletiam a luz dos postes. Ele irradiava uma autoridade natural, uma presença que fazia as pessoas ao redor prestarem atenção. Filha, disse ele naquela primeira vez, sua voz cortando o barulho do trânsito. Você não deveria estar aqui. Eu levantei os olhos assustada. Estava acostumada com pessoas me ignorando ou me enxotando, mas ele estava ali, parado na minha frente, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era pena, não era nojo. Era algo diferente. Eu não tenho onde ir, Senhor, respondi, minha voz saindo rouca de tanto tempo, sem usar para uma conversa de verdade. Ele se abaixou, ficando na minha altura, e eu pude ver seus olhos de perto, olhos castanhos, profundos, que pareciam enxergar além da sujeira e dos trapos que eu vestia. Como é seu nome? Neuza, Senhor. Neuza, repetiu, como se estivesse guardando meu nome na memória. Você tem fome? Eu apenas acenei com a cabeça. Sempre tinha fome. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Deus tem planos maiores para você do que essa vida nas ruas. E eu acreditei. Pela primeira vez na vida, alguém olhou para mim como se eu valesse alguma coisa. Como se eu fosse mais do que apenas uma sobra humana perdida na imensidão da cidade grande. Levantei minha mala, tão leve que parecia vazia, e segui o pastor Elias pelas ruas mal iluminadas do centro de São Paulo. A igreja pentecostal Renovo em Cristo ficava numa casa adaptada na Vila Madalena, um bairro
que ainda mantinha ares de interior em meio ao crescimento acelerado da cidade. Era um sobrado simples, pintado de branco, com uma placa discreta na fachada e uma cruz de madeira pregada acima da porta principal. Pastor Elias me levou primeiro até uma lanchonete na esquina, onde pediu um prato de comida quente, feijão, arroz, um pedaço de carne e farofa. Eu comi como se fosse minha última refeição, tentando não demonstrar o desespero que sentia, mas saboreando cada garfada como se fosse um banquete. Devagar, filha, disse ele, observando minha pressa. Agora você não precisa mais ter medo de passar fome. Enquanto eu comia, ele falou sobre sua igreja, sobre como Deus o havia chamado para ajudar pessoas perdidas, sobre como a fé poderia transformar qualquer vida. Sua voz tinha um ritmo hipnótico, uma cadência que me fazia querer acreditar em cada palavra. Você conhece a história da mulher samaritana? Perguntou. Balancei a cabeça que não. Minha educação religiosa no orfanato havia sido básica, mais focada em regras e punições do que em histórias de redenção. Jesus encontrou uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que todos evitavam. E sabe o que ele fez? Ofereceu água viva, ofereceu uma nova vida. Ele se inclinou para frente, seus olhos fixos nos meus. Neuza, eu acredito que Deus me enviou para oferecer essa mesma água viva para você. Depois da refeição, ele me levou para conhecer a igreja. O interior era simples, mas acolhedor. Bancos de madeira envernizada, um pequeno púlpito também de madeira, paredes decoradas com versículos bíblicos pintados à mão. Havia um harmônio velho num canto e algumas cadeiras extras empilhadas. Nossa congregação não é grande, explicou o pastor Elias, mas é fiel. Cerca de 50 membros que se conhecem como família, empresários, comerciantes, trabalhadores honestos, gente que entende o valor da comunidade. Ele me mostrou os fundos da igreja, onde havia alguns cômodos que serviam como sua residência. Era modesto, mas limpo. Uma sala pequena, um quarto, uma cozinha básica e um banheiro com chuveiro. Luxo que eu não via há meses. Você pode ficar aqui hoje, disse ele. Tomar um banho, dormir numa cama de verdade. Amanhã conversamos sobre seu futuro. Eu não conseguia acreditar. Depois de meses dormindo em bancos de praça, catando restos de comida, sendo enxotada de calçadas, alguém estava me oferecendo um teto, comida quente, dignidade. Naquela noite, depois de um banho que durou quase 1 hora, eu havia esquecido como era bom se sentir limpa. Deitei numa cama com lençóis cheirosos e chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de uma esperança que eu pensava ter perdido para sempre. No dia seguinte, pastor Elias me explicou sua proposta. Eu poderia continuar morando ali, nos fundos da igreja, em troca de ajudar com a limpeza, organização e pequenos serviços. Ele me daria roupas adequadas, comida regular e, mais importante, me ensinaria a ler melhor, a entender a Bíblia, a me tornar uma mulher de Deus. Mas preciso que você entenda uma coisa, Neuza, disse ele, sua voz assumindo um tom mais sério. Isso não é caridade, é uma oportunidade de redenção. Deus salvou você da rua por um motivo. Agora você tem uma dívida sagrada para pagar. Eu concordei sem hesitar. Qualquer coisa seria melhor do que voltar para as ruas. E a ideia de ter um propósito, de servir a Deus, de finalmente pertencer a algum lugar, me enchia de uma alegria que eu não sentia desde criança. Nas primeiras semanas, tudo pareceu perfeito. Pastor Elias me deu roupas simples, mas dignas, saias compridas, blusas de manga longa, sapatos fechados. Me ensinou a pentear o cabelo de forma mais arrumada, a me comportar como uma mulher cristã decente. Passávamos as manhãs lendo a Bíblia juntos, ele explicando as passagens, eu absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto. A congregação me recebeu com simpatia cautelosa. Era evidente que pastor Elias havia contado apenas que eu era uma jovem em situação difícil, que ele havia decidido ajudar. As mulheres mais velhas me ensinaram a tocar harmônio e a preparar as refeições para os eventos da igreja. Os homens me cumprimentavam com respeito, sempre chamando-me de Irmã Neuza. Eu me sentia
Pela primeira vez na vida, parte de algo maior. Durante os cultos, quando toda a congregação cantava junto, quando o pastor Elias pregava com sua voz poderosa sobre redenção e nova vida, eu senti uma emoção que transbordava. Era isso que as pessoas chamavam de presença de Deus, mas havia algo que me incomodava, embora eu não soubesse bem o quê. Pastor Elias tinha um jeito de me olhar às vezes que me fazia sentir desconfortável. Não era malicioso exatamente, mas era possessivo, como se eu fosse uma propriedade sua, um projeto pessoal. E havia os irmãos especiais que vinham visitá-lo regularmente. Homens bem vestidos que chegavam em carros novos, que ficavam conversando com ele por horas em sua sala particular. Quando eu perguntava quem eram, ele sempre respondia: líderes da comunidade, filha. Homens que Deus abençoou com prosperidade e que agora ajudam nossa obra. Eu ainda não sabia, mas já estava sendo preparada para algo que mudaria minha vida para sempre. 3 meses depois de chegar à igreja, pastor Elias me chamou para uma conversa séria. Era uma tarde de setembro, o sol entrando pelas janelas da sala e criando desenhos de luz no chão de madeira. Ele estava sentado atrás de sua mesa, as mãos cruzadas, uma expressão solene no rosto. Neuza, sente-se, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Eu obedeci, as mãos suadas de nervosismo. Havia algo diferente em seu tom, uma formalidade que não estava presente nas nossas conversas anteriores. Você tem sido uma bênção em nossa igreja, começou ele. Sua dedicação, sua gratidão, sua transformação, tudo isso mostra que Deus realmente tinha planos especiais para você. Sorri, sentindo um calor no peito. Os elogios do pastor Elias eram raros e preciosos. Mas agora chegou o momento de darmos o próximo passo em sua jornada espiritual. Ele se inclinou para frente. Deus falou comigo em oração, Neuza. Ele me mostrou que você foi enviada não apenas para ser salva, mas para me ajudar em minha missão, para ser minha companheira nesta obra sagrada. Eu pisquei confusa. Como assim, pastor? Ele quer que nos casemos, filha, que formemos uma união abençoada por ele, para juntos servirmos a congregação. O mundo pareceu parar ao meu redor. Casamento? Comigo? Eu mal conseguia processar a informação. Pastor Elias era um homem respeitado, mais velho, estabelecido. Eu era uma ex-mendiga, sem família, sem posses. Eu não entendo, gaguejei. É simples, Neuza. Deus salvou você da rua não por acaso, mas porque tinha este propósito definido. Você vai ser minha esposa, vai me ajudar a liderar esta congregação, vai ser um exemplo de como a graça divina pode transformar uma vida. Ele se levantou e veio até mim, colocando as mãos pesadas em meus ombros. Pense bem, filha. Onde você estaria hoje se eu não tivesse aparecido naquela noite? Deus me usou para salvá-la e agora quer que formalizemos essa união sagrada. Minha mente estava uma confusão. Gratidão, medo, surpresa, tudo misturado. Pastor Elias havia me salvado, isso era verdade. Me dado teto, comida, propósito. Como eu poderia recusar algo que ele dizia ser vontade de Deus? Você vai aceitar esta bênção, não vai? Perguntou ele, sua voz carregando uma expectativa que mais parecia uma afirmação. Eu? Sim, pastor. Se é vontade de Deus. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele me fez sentir uma estranha mistura de alívio e apreensão. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Quando perguntei sobre os preparativos, sobre convidar pessoas, pastor Elias foi categórico. Seria uma cerimônia simples, apenas para a congregação, sem festas nem frivolidades. Nossa união é sagrada, Neuza. Não precisamos de pompa mundana para abençoá-la. Deus estará presente, e isso é suficiente. Quando tentei perguntar sobre meus documentos, sobre a legalização civil, ele me tranquilizou. Primeiro, o casamento espiritual, filha. Deus reconhece nossa união, e isso é o que importa. Os papéis mundanos resolvemos depois. As 2 semanas passaram num borrão. As mulheres da congregação me ajudaram a escolher um vestido simples, branco, que uma delas emprestou. Me ensinaram a fazer um penteado mais elaborado. Me deram conselhos sobre como ser uma esposa cristã exemplar.
Dona Conceição, uma senhora que frequentava a igreja há mais de 10 anos, me levou de lado na véspera do casamento. Menina, disse ela, sua voz baixa e cuidadosa, você tem certeza do que está fazendo? Como assim, Dona Conceição? Você é muito nova, filha. Pastor Elias é um homem bom, mas você tem certeza de que isso é o que você quer? E não só o que você sente que deve fazer? Sua pergunta me incomodou mais do que eu quis admitir. É vontade de Deus, respondi, repetindo as palavras que havia ouvido tantas vezes. Ela me olhou com uma expressão triste, mas não disse mais nada. A cerimônia foi realizada numa quinta-feira à noite, apenas com a presença dos membros da congregação. Pastor Elias havia pedido para outro pastor conhecido seu conduzir a cerimônia. Eu estava nervosa, minha voz trêmula ao repetir os votos, minhas mãos suadas ao trocar as alianças simples que ele havia comprado. Você aceita este homem como seu esposo, para honrá-lo e obedecê-lo, como manda a palavra de Deus? Aceito. As palavras saíram automaticamente, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo. Não era amor que eu sentia por Pastor Elias. Era gratidão, respeito, até mesmo devoção. Mas amor? Depois da cerimônia, houve um lanche simples, sanduíches, refrigerante, um bolo que Dona Marta havia feito. As pessoas me cumprimentavam, me chamavam de Senhora Neuza agora, me desejavam felicidades. Mas quando todos foram embora e ficamos sozinhos, a realidade do que havia acontecido começou a me atingir. Eu era casada. Aos 19 anos, sem conhecer realmente o homem com quem havia me comprometido, movida mais pela gratidão e pela sensação de não ter outra escolha do que por qualquer coisa que se parecesse com amor. Naquela primeira noite como esposa, Pastor Elias foi gentil, quase paternal. Explicou que nossa vida agora seria diferente, que eu teria responsabilidades maiores, que representava não apenas a mim mesma, mas a igreja toda. Você vai me ajudar a conduzir os fiéis, Neuza. Vai ser minha parceira nesta missão sagrada. Mas lembre-se sempre, sua salvação veio através de mim. Sua nova vida existe porque Deus me usou para resgatá-la. Nunca esqueça disso. Eu prometi que não esqueceria. Como poderia? Ele me lembrava disso todos os dias. O que eu não sabia era que aquela gratidão que eu sentia, aquela dívida que ele dizia que eu tinha com Deus através dele, seria a ferramenta que ele usaria para me transformar em algo muito diferente de uma esposa. As primeiras semanas de casamento transcorreram de forma relativamente normal. Eu havia me mudado completamente para os cômodos dos fundos da igreja, que agora eram oficialmente nossa casa. Pastor Elias mandou comprar alguns móveis novos, uma cama maior, uma mesa de jantar, algumas cadeiras. Nada luxuoso, mas confortável. Minha rotina diária incluía limpar a igreja, preparar as refeições, ajudar na organização dos cultos e, nas tardes, estudar a Bíblia com meu marido. Ele era um professor paciente, mas exigente, sempre me corrigindo quando eu interpretava alguma passagem de forma que ele considerava incorreta. A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão. Citava ele frequentemente, pois primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu absorvia esses ensinamentos sem questionar. Afinal, ele era o pastor, o homem que Deus havia usado para me salvar. Quem era eu para duvidar de sua interpretação das Escrituras? Foi na terceira semana após o casamento que tudo começou a mudar. Era uma terça-feira à tarde, quando o pastor Elias me chamou para conversarmos. Ele estava sentado em sua poltrona predileta, uma expressão séria no rosto, os dedos tamborilando no braço da cadeira, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava pensando em algo importante. Neuza, sente-se, disse ele, indicando o sofá à sua frente. Precisamos conversar sobre suas responsabilidades como esposa de um líder espiritual. Eu me sentei, as mãos cruzadas no colo, aguardando suas palavras. Você sabe que nossa igreja tem crescido, não sabe? Era verdade. Nas últimas semanas, havia notado rostos novos nos cultos, pessoas bem vestidas que chegavam em carros modernos
e se sentavam nas primeiras fileiras. Sim, pastor. Esses novos irmãos são empresários, comerciantes, pessoas de posição na comunidade, homens que Deus abençoou com prosperidade e que agora querem retribuir apoiando nossa obra. Ele se inclinou para frente. Mas alguns deles precisam de uma atenção especial, de um cuidado pastoral mais dedicado. Eu acenei, sem entender direito aonde ele queria chegar. O irmão Ademir, por exemplo. Você o conhece? Conhecia de vista. Um homem de meia idade, dono de uma oficina mecânica próspera, sempre impecavelmente vestido nos cultos. Ele havia começado a frequentar a igreja há algumas semanas e sempre cumprimentava a todos com cordialidade. Ele está passando por um momento difícil em sua vida pessoal, continuou o pastor Elias. Problemas no casamento, dificuldades espirituais. Precisa de uma ministração especial, de um cuidado que apenas uma mulher ungida pode oferecer. Minha testa se franziu. Que tipo de cuidado, pastor? Neuza, ele disse, sua voz assumindo aquele tom solene que usava nos sermões. Você foi salva por Deus através de mim, não foi? Foi sim. E você entende que tem uma dívida sagrada para pagar? Que sua salvação veio com responsabilidades? Entendo. Então precisa compreender que às vezes servir a Deus significa fazer coisas que podem parecer estranhas para quem não tem discernimento espiritual. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Alguns irmãos precisam de uma bênção especial, de um consolo que só uma mulher pode oferecer. É uma forma de ministração que poucas pessoas conseguem entender. Eu ainda não compreendia completamente, mas algo no tom da conversa estava me deixando desconfortável. O irmão Ademir virá aqui amanhã à noite, disse pastor Elias parando na minha frente. Você vai recebê-lo no quarto, vai consolá-lo, vai ser instrumento de Deus para abençoá-lo. É sua obrigação divina, Neuza, sua forma de retribuir a salvação que recebeu. Agora eu entendia. O choque foi como um soco no estômago. Minha boca ficou seca, meu coração disparou. Pastor, eu não posso fazer isso. Somos casados, seria... Seria o quê? Ele me interrompeu, sua voz ganhando uma dureza que eu nunca havia ouvido antes. Adultério? Pecado? Ele riu, mas não havia alegria naquele som. Neuza, você está sendo instrumento de Deus. Quando Deus ordena algo, não pode ser pecado. Mas a Bíblia diz muitas coisas que pessoas sem discernimento interpretam mal. Ele me cortou novamente. Raabe era prostituta, mas foi salva por ajudar os espias de Josué. Gomer era adúltera, mas Deus usou seu casamento com Oséias para ensinar uma lição ao povo. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Eu estava tremendo. Pastor, por favor, eu não quero. Ele se abaixou, ficando na minha altura, seus olhos fixos nos meus. Quando falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça velada. Neuza, onde você estava quando eu te encontrei? Na rua, catando lixo, dormindo na chuva? Onde você estaria hoje se eu não tivesse aparecido? Morta de fome numa sarjeta qualquer. Suas mãos seguraram meus pulsos com força. Você tem uma dívida com Deus, e com Deus através de mim, e está na hora de começar a pagá-la. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração pesada, minha mente uma tempestade de confusão, medo e repulsa. Tudo em que eu havia acreditado, toda a gratidão que sentia, toda a nova vida que pensava ter conquistado, estava sendo distorcido em algo grotesco, mas ao mesmo tempo, suas palavras ecoavam na minha cabeça. Eu realmente não tinha para onde ir. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha educação suficiente para conseguir um emprego decente. Se eu desobedecesse, se eu o desapontasse, ele poderia me mandar embora. E aí, eu voltaria para as ruas, talvez numa situação ainda pior do que antes. Na manhã seguinte, pastor Elias agiu como se nada tivesse acontecido. Tomamos café juntos, lemos a Bíblia. Ele me deu um beijo casto na testa antes de sair para suas visitas pastorais. Mas quando voltou no final da tarde, o assunto retornou. O irmão Ademir chegará às 8 horas, disse ele sem preâmbulos.
Você vai estar no quarto, arrumada, preparada para recebê-lo. Vai tratá-lo com carinho, vai consolá-lo, vai fazer o que ele precisar para se sentir abençoado. Pastor. Neuza, ele me interrompeu, sua voz firme. Isso não é uma discussão. É uma ordem de Deus transmitida através de mim. Você vai obedecer. Às 8h em ponto, irmão Ademir bateu à porta dos fundos da igreja. Eu estava no quarto, vestindo uma camisola simples que pastor Elias havia comprado especialmente para a ocasião, tremendo como uma folha ao vento. Quando a porta se abriu e ele entrou, seguido por pastor Elias, meu mundo desabou completamente. Vá em frente, irmão, disse meu marido, sua voz calma, como se estivesse oferecendo uma xícara de café. Neuza está aqui para servi-lo como Deus mandou. Ela entende qual é o papel dela. E foi assim que começou o pesadelo que duraria 15 anos da minha vida. Depois daquela primeira noite terrível com o irmão Ademir, eu passei 3 dias sem conseguir olhar nos olhos de pastor Elias. Caminhava pela casa como um fantasma, executando minhas tarefas domésticas de forma mecânica, respondendo apenas com monossílabos quando ele me dirigia a palavra. Na quarta manhã, ele me encontrou sentada na cozinha, mexendo distraidamente numa xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Neuza, disse ele, puxando uma cadeira e se sentando ao meu lado. Precisamos conversar. Eu não respondi. Mantive os olhos fixos na mesa. Sei que foi difícil para você, continuou, sua voz assumindo um tom paternal que me fez sentir náusea. Mas você fez a coisa certa. Você serviu a Deus da forma como ele pediu. Não era Deus, murmurei, as primeiras palavras que eu havia pronunciado em dias. Deus não pediria isso. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Neuza, você conhece a história de Abraão? Eu o olhei, confusa com a mudança de assunto. Deus pediu para Abraão sacrificar seu próprio filho. Isaque era tudo o que Abraão tinha, sua maior alegria, sua esperança de futuro. E sabe o que Abraão fez? Eu sabia a história. Todas as crianças do orfanato conheciam. Ele obedeceu, continuou o pastor Elias. Mesmo sem entender, mesmo sentindo dor no coração, ele obedeceu. Porque tinha fé de que Deus sabia o que estava fazendo. Ele pegou minha mão. Às vezes, filha, Deus nos pede coisas que nossa mente humana não consegue compreender, mas nossa obediência é que mostra nossa fé. Isso é diferente, protestei, tentando puxar minha mão. É diferente? Ele apertou meu pulso. Neuza, você estava morta quando eu te encontrei. Morta espiritualmente, morta socialmente, quase morta fisicamente. Eu te trouxe de volta à vida. Não foi Deus que fez isso através de mim? Eu não consegui responder. E agora que você tem vida nova, casa, comida, propósito, você vai questionar a vontade de Deus? Vai morder a mão que te alimentou? Suas palavras eram como punhais. Porque ele estava certo, não estava? Eu realmente não tinha nada quando ele me encontrou. Realmente seria uma ingrata se questionasse agora. O irmão Ademir ficou muito grato pela bênção que recebeu, disse ele, mudando de tom. E ele quer ajudar nossa obra. Vai fazer uma doação generosa para a igreja. Então era isso, dinheiro. Não era ministração espiritual, não era vontade de Deus, era um negócio. Como se lesse meus pensamentos, ele continuou. Neuza, tudo o que fazemos aqui é pela obra de Deus. Se ele nos envia recursos através da gratidão dos irmãos, quem somos nós para recusar? Esse dinheiro vai ajudar outras pessoas perdidas, vai expandir nossa missão. Nos meses seguintes, o sistema foi se estabelecendo. Pastor Elias havia criado uma rede cuidadosamente organizada. Os irmãos especiais, sempre homens com posses, empresários locais, comerciantes prósperos, até alguns políticos menores, vinham em horários específicos, sempre pela entrada dos fundos da igreja. Havia regras rígidas. Eu deveria estar sempre apresentável. Banho tomado, cabelo arrumado, roupas limpas. Deveria ser acolhedora e carinhosa, como o pastor Elias dizia. Nunca deveria mencionar dinheiro ou pagamento. Isso era assunto entre eles e o pastor.
E principalmente nunca deveria contar para ninguém sobre as visitas especiais. Se alguém perguntar sobre os irmãos que vêm aqui, instruía pastor Elias, você diz que são reuniões de aconselhamento pastoral. Nada mais. A cada semana que passava, eu me sentia mais distante de mim mesma. Durante o dia, eu era a senhora Neuza, esposa respeitável do pastor, ajudando nos cultos, conversando com as mulheres da congregação sobre receitas e bordados. À noite, eu me transformava em outra coisa, uma peça no jogo sujo que meu marido havia criado. E pastor Elias estava ficando rico. Primeiro foi um carro novo, um Chevette azul que ele dizia ter comprado com dízimos especiais. Depois, reformas na igreja, bancos novos, pintura fresca, um órgão elétrico moderno. Ele também começou a falar sobre abrir uma segunda igreja, num bairro mais afastado. Vê como Deus está abençoando nossa obediência? Dizia ele, mostrando os melhoramentos. Quando servimos ao Senhor do jeito certo, Ele derrama bênçãos sobre nós. Eu tentei resistir algumas vezes. Numa quinta-feira, quando ele me disse que o irmão Sebastião, um vereador que havia começado a frequentar nossa igreja, viria para uma sessão de aconselhamento, eu me recusei. Não posso mais fazer isso, disse, minha voz trêmula, mas decidida. É errado, pastor. Eu sei que é errado. Ele me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Frieza pura. Neuza, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Você está se esquecendo de onde veio? Não, mas está se esquecendo de que pode voltar para lá a qualquer momento? O medo que tomou conta de mim foi primitivo, animal. A lembrança das noites na rua, da fome, do frio, da completa ausência de esperança. Você acha que alguém vai acreditar numa mendiga ingrata que inventou histórias sobre o homem que a salvou? Continuou ele. Você acha que tem algum valor fora daqui, além do que eu te dou? Naquela noite, o irmão Sebastião teve sua sessão de aconselhamento. E eu aprendi que não havia escapatória. Pastor Elias também era esperto em manter as aparências. Nos cultos de domingo, ele pregava com fervor sobre santidade, sobre pureza, sobre os perigos da imoralidade. As mulheres da congregação o ouviam extasiadas, e eu via em seus olhos a admiração que sentiam por terem um líder tão íntegro. A mulher virtuosa, quem a achará? Citava ele do púlpito, seus olhos encontrando os meus na primeira fileira. O seu valor muito excede o de rubis. Nela confia o coração do seu marido e não haverá falta de ganho. Depois desses sermões, as senhoras da congregação vinham me cumprimentar. Me elogiavam por ser uma esposa exemplar. Me pediam conselhos sobre como apoiar seus maridos na obra de Deus. Se elas soubessem... Foi por volta do segundo ano que comecei a desenvolver estratégias de sobrevivência mental. Durante as visitas, eu me desconectava, enviava minha mente para outros lugares. Pensava no orfanato, nas freiras que cuidaram de mim, em histórias que havia lido. Qualquer coisa para não estar presente naqueles momentos. Também comecei a observar mais cuidadosamente os irmãos especiais. O irmão Ademir sempre chegava nervoso, suando, e depois saía aliviado, quase feliz. O irmão Sebastião era diferente, frio, calculista, tratava a situação como uma transação comercial. Havia um fazendeiro, o irmão Joaquim, que sempre me trazia pequenos presentes, sabonetes perfumados, balas importadas, como se isso pudesse diminuir sua culpa. Mas o que mais me perturbava era perceber como eles se comportavam nos cultos. Sentavam na primeira fileira, cantavam os hinos com voz forte, amenhavam alto durante os sermões sobre moralidade. Eram pilares da comunidade, homens que suas famílias admiravam, que empregavam dezenas de pessoas, que eram respeitados nos seus círculos sociais. E eu era o segredo sujo que permitia que eles mantivessem suas consciências tranquilas. Um válvula de escape que pastor Elias havia criado, embrulhada em linguagem religiosa e justificativas espirituais. Às vezes, durante a madrugada, depois que algum irmão havia ido embora, eu ficava acordada pensando em fugir.
Imaginava me levantando de manhã, pegando minha velha mala e simplesmente saindo pela porta. Mas sempre esbarrava na mesma questão: para onde ir? Eu não tinha documentos adequados. Pastor Elias sempre dizia que estava providenciando minha certidão de casamento, mas nunca acontecia. Não tinha dinheiro próprio, não tinha experiência profissional, não tinha ninguém no mundo que se importasse comigo. E pior de tudo, carregava agora o peso da vergonha do que estava fazendo. Quem ia querer empregar uma mulher que havia sido o quê? Eu nem sabia como definir o que estava sendo feito comigo. Não era prostituição no sentido tradicional, porque não havia troca direta de dinheiro. Não era adultério simples, porque meu próprio marido estava organizando tudo. Era algo novo, algo que não tinha nome, algo que me fazia sentir como se eu não fosse mais completamente humana. E assim os meses foram passando, se transformando em anos. A igreja cresceu, pastor Elias abriu realmente uma segunda congregação, depois uma terceira. Ele se tornou uma figura respeitada na região, convidado para eventos, consultado por outros líderes religiosos. E eu continuei sendo sua bênção especial para os homens que podiam pagar por ela. No meu 5º ano como esposa de pastor Elias, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Foi numa noite particularmente difícil, depois de uma visita de um homem novo no esquema, um deputado estadual que havia conhecido o pastor Elias numa convenção religiosa. Esse homem foi diferente dos outros, mais violento, mais exigente, tratando-me como se eu fosse propriedade sua. Quando finalmente saiu, já passava da meia-noite, e eu fiquei no banheiro por mais de 1 hora, tentando lavar dele de cima de mim, chorando silenciosamente para não acordar pastor Elias. Foi quando me olhei no espelho do banheiro que a realidade me atingiu com força total. Eu tinha 24 anos, mas parecia mais velha. Meus olhos haviam perdido o brilho. Minha pele estava pálida. Eu havia emagrecido demais. Mas o pior era a expressão no meu rosto. Vazia, resignada, morta por dentro. O que eu me tornei? Sussurrei para meu reflexo. Naquela madrugada, tomei uma decisão. Eu ia fugir. Passei as semanas seguintes planejando cuidadosamente. Durante as tardes, quando o pastor Elias saía para suas visitas pastorais, eu examinava cada canto da casa, procurando dinheiro escondido, documentos, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Encontrei uma quantia razoável num envelope dentro de uma gaveta trancada do escritório dele. Provavelmente parte do dinheiro dos irmãos especiais. Não era muito, mas seria suficiente para uma passagem de ônibus e algumas semanas de pensão numa cidade distante. Também consegui localizar alguns documentos meus que ele guardava numa pasta. Minha certidão de nascimento do orfanato. Um documento de identidade velho. Não era perfeito, mas era o que eu tinha. Escolhi uma terça-feira para fugir. Pastor Elias tinha uma reunião importante com os líderes das outras igrejas que duraria o dia todo. Seria minha melhor chance. Na segunda-feira à noite, fiz questão de agir normalmente. Preparei o jantar dele, conversamos sobre os planos para o culto de quarta-feira, fui para a cama como sempre, mas por dentro meu coração estava disparado de nervosismo e esperança. Na manhã de terça, depois que ele saiu, esperei 1 hora para ter certeza de que não voltaria. Então agi rapidamente. Peguei o dinheiro, os documentos, algumas roupas básicas que couberam na minha velha mala. Escrevi um bilhete simples. Não posso mais viver assim. Não venha atrás de mim. Saí pela porta dos fundos, atravessei o quintal da igreja, ganhei a rua. Meu plano era simples: pegar um ônibus para Santos, arranjar um trabalho no porto, recomeçar longe de tudo aquilo. Consegui chegar até a rodoviária. Comprei a passagem, sentei na sala de espera, meu coração batendo tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Faltavam 20 minutos para abrir a partida do ônibus quando o vi. Pastor Elias entrou na rodoviária como uma tempestade. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos vasculhando a multidão até me encontrarem. Quando nossos olhares se cruzaram, eu soube que estava perdida. Ele se aproximou devagar, controlando a raiva na frente das outras pessoas. Quando chegou perto o suficiente, sua voz foi baixa, mas carregada de uma fúria que me fez tremer. Levanta e vem comigo, agora.
Não, sussurrei, surpreendendo a mim mesma. Eu não vou voltar. Ele se abaixou, fingindo ser carinhoso para quem estava observando, mas suas palavras foram venenosas. Neuza, você tem 10 segundos para se levantar e me acompanhar. Senão eu faço um escândalo aqui que vai acabar com você. Vou contar para todo mundo o que você é, o que você fez. Vou dizer que você roubou o dinheiro da igreja, que está fugindo com o dinheiro dos fiéis. Olhei ao redor. Várias pessoas já estavam nos observando, sussurrando entre si. Se ele fizesse um escândalo ali, se me acusasse publicamente de roubo... 5 segundos, ele continuou. E lembra que eu conheço gente em todas as cidades da região. Não vai adiantar fugir. Derrotada, levantei e o acompanhei de volta para casa. A punição foi severa. Por um mês inteiro ele me trancou em casa. Mudou as fechaduras, colocou grades nas janelas dos fundos, me proibiu de sair para qualquer coisa. As compras eram feitas por ele, as tarefas da igreja suspensas. Eu era uma prisioneira em minha própria casa. Isso é para você aprender, dizia ele todas as manhãs. Aprender gratidão, aprender humildade, aprender qual é o seu lugar. Durante esse mês, as visitas especiais não pararam. Se alguma coisa, elas se intensificaram, como se ele estivesse me punindo ainda mais, me lembrando de que eu não tinha controle sobre nada na minha vida. Quando finalmente me permitiu sair de casa novamente, eu estava quebrada de uma forma que não havia experimentado antes. A esperança de escape que havia me sustentado durante anos estava morta. Espero que tenha aprendido a lição, disse ele no dia em que me liberou. Espero que entenda que não existe vida para você fora daqui, que eu sou sua salvação e sempre serei. 2 anos depois, tentei fugir novamente. Dessa vez consegui chegar até São Paulo. Fiquei 3 dias escondida numa pensão barata no centro da cidade. Mas ele tinha razão sobre conhecer gente em todo lugar. Através de contatos na capital, outros pastores da mesma denominação, ele me encontrou. Dessa vez a punição foi pior. Além do isolamento, ele começou a me medicar. Para sua depressão, dizia, me forçando a engolir comprimidos que me deixavam sonolenta e confusa. Mais tarde descobri que eram calmantes pesados, que me mantinham num estado de letargia constante. A terceira tentativa de fuga foi aos 29 anos, 10 anos depois daquele primeiro dia terrível com o irmão Ademir. Dessa vez, eu nem consegui sair da cidade. Pastor Elias havia espalhado entre os comerciantes locais que eu era problemática, que sofria de surtos e que deviam avisá-lo se me vissem sozinha com bagagem. O motorista de ônibus me reconheceu e ligou para ele antes mesmo do ônibus sair da estação. Depois dessa terceira tentativa, eu desisti completamente. Aceite que aquela era a minha vida, que não havia escape possível. Pastor Elias havia criado uma prisão perfeita, sem grades visíveis, sem correntes físicas, mas absolutamente eficaz. Viu como é fútil tentar fugir de Deus? Disse ele depois de me trazer de volta naquela terceira vez. Viu como ele sempre me avisa onde você está? É porque essa é sua missão, Neuza. Essa é a vida que ele escolheu para você. E por mais 5 anos, eu acreditei nele. O 15º ano do meu casamento começou como todos os outros. Uma sucessão monótona de dias idênticos, pontuados pelas visitas especiais que eu havia aprendido a suportar como quem suporta uma doença crônica. Eu tinha 34 anos, mas me sentia como se tivesse 100. A mulher que havia sido encontrada na rua aos 19 não existia mais. Nem a menina esperançosa que havia acreditado nas promessas de salvação. Eu era apenas uma sombra, uma função, uma peça quebrada numa máquina que não conseguia parar. Foi nesse contexto que a irmã Glória entrou na minha vida. Ela chegou numa manhã de sábado, apresentada por pastor Elias, como uma missionária especial que trabalhava com mulheres presas na cadeia local. Era uma freira católica, algo incomum na nossa igreja pentecostal, mas pastor Elias explicou que se tratava de um trabalho ecumênico de caridade cristã. Irmã Glória tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque simples, rosto marcado por rugas que falavam de muito sorriso e muita preocupação. Usava um hábito marrom discreto e tinha nos olhos
uma intensidade que me fez sentir desconfortável desde o primeiro momento. Esta é minha esposa, Neuza, disse pastor Elias ao apresentar-me. Ela me ajuda em tudo relacionado à igreja. Muito prazer, disse irmã Glória, estendendo a mão. Quando a cumprimentei, ela segurou minha mão por um momento mais longo que o normal, estudando meu rosto com uma atenção que me fez corar. Nos domingos seguintes, ela começou a frequentar nossos cultos, sempre sentada numa das últimas fileiras, sempre observando tudo com aqueles olhos penetrantes. Pastor Elias parecia satisfeito com sua presença. Afinal, ter uma religiosa católica frequentando sua igreja era uma espécie de validação do seu trabalho. Depois dos cultos, irmã Glória sempre vinha cumprimentar a todos, mas eu notei que ela demorava mais tempo conversando comigo. Perguntava sobre minha vida, sobre como eu gostava de ser esposa de pastor, sobre meus planos para o futuro. Você parece cansada, minha filha, disse ela numa dessas conversas. Está se cuidando adequadamente? Estou bem, respondi automaticamente. A resposta que havia aprendido a dar sempre que alguém demonstrava preocupação. Mas ela não pareceu convencida. Às vezes a vida de esposa de líder religioso pode ser muito pesada. Muitas responsabilidades, muita pressão para ser perfeita o tempo todo. Suas palavras me tocaram de uma forma que não esperava. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava preocupação genuína comigo que eu quase havia esquecido como era. Foi no quarto domingo que tudo mudou. Durante o culto, o pastor Elias estava pregando sobre obediência e submissão, um de seus temas favoritos. Eu estava sentada na primeira fileira, como sempre, quando senti uma tontura forte. O salão começou a girar, minha visão ficou embaçada, e antes que pudesse me controlar, desmaiei. Quando acordei, estava deitada no sofá dos fundos da igreja, com irmã Glória segurando minha mão e pastor Elias me observando com uma expressão preocupada. Mais com o constrangimento público do que comigo, eu suspeitei. Está se sentindo melhor? Perguntou irmã Glória, sua voz suave. Sim, obrigada. Deve ter sido o calor. Mas quando tentei me levantar, ela viu. No movimento, a manga da minha blusa subiu um pouco, revelando uma marca roxa no meu braço esquerdo, resultado de um encontro particularmente violento com um dos irmãos especiais na semana anterior. Os olhos de irmã Glória se fixaram na marca, depois no meu rosto, depois novamente na marca. Vi o momento exato em que a compreensão começou a se formar em sua mente. Neuza, disse ela, sua voz ainda baixa, mas com uma urgência nova. Você gostaria de tomar um café comigo amanhã? Só nós duas? Conheço um lugar muito tranquilo no centro. Antes que eu pudesse responder, pastor Elias interveio. Irmã Glória, muito obrigado pela preocupação, mas minha esposa está bem. Foi só um mal-estar passageiro. Claro, ela respondeu, mas seus olhos permaneceram fixos nos meus. Mas a oferta continua de pé, Neuza. Se precisar conversar com alguém, sobre qualquer coisa. Naquela noite, pastor Elias me interrogou sobre o que havia conversado com irmã Glória. Se ela havia feito perguntas estranhas. Se eu havia dito alguma coisa que pudesse comprometer nossa obra. Menti. Disse que ela só havia me perguntado sobre receitas e assuntos de igreja. Mas a semente da esperança havia sido plantada. Pela primeira vez em anos, eu sentia que alguém havia realmente me visto. Não como a esposa submissa do pastor, não como um instrumento de satisfação masculina, mas como uma pessoa que poderia estar precisando de ajuda. Durante a semana seguinte, não consegui parar de pensar na proposta de irmã Glória. Parte de mim queria desesperadamente aceitar, contar tudo para alguém que parecia capaz de entender. Mas a parte que havia sido condicionada por 15 anos de ameaças e manipulação me lembrava dos riscos. E se ela contasse tudo para as autoridades? E se pastor Elias descobrisse que eu havia falado? E se ela também fosse parte do esquema, uma forma de ele testar minha lealdade? No domingo seguinte, irmã Glória não apareceu na igreja, nem no outro. Pastor Elias comentou casualmente que ela provavelmente estava ocupada com outras atividades missionárias. Mas na terceira semana, quando eu estava fazendo compras no Mercado Central, a encontrei. Neuza,
disse ela, se aproximando com um sorriso que não conseguia esconder a preocupação. Que bom te ver! Como está? Bem, respondi automaticamente, olhando nervosamente ao redor para ter certeza de que ninguém conhecido estava por perto. Escuta, disse ela, baixando a voz. Eu sei que pode parecer estranho, mas se um dia você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Não como religiosa, não representando nenhuma igreja, apenas como uma mulher que se importa com outra mulher. Ela colocou um papel discretamente na minha mão. Esse é o endereço onde trabalho durante a semana. Se precisar de mim, é só aparecer. Qualquer hora. Quando cheguei em casa, escondi o papel no fundo da gaveta onde guardava minha roupa íntima, o único lugar onde tinha certeza de que pastor Elias nunca mexia. Por 2 semanas o papel ficou ali, enquanto eu lutava comigo mesma. Sabia que se fosse vista conversando com irmã Glória, se pastor Elias descobrisse, haveria consequências terríveis. Mas também sabia que aquela poderia ser minha única chance de escape. A decisão foi tomada numa quinta-feira à noite, depois de uma visita particularmente humilhante. O irmão dessa vez havia bebido demais antes de chegar. Estava violento e deixou marcas que eu não conseguiria esconder facilmente. Na manhã seguinte, enquanto o pastor Elias saiu para uma reunião, peguei o papel de irmã Glória e saí de casa pela primeira vez em anos, sem uma desculpa oficial. O endereço me levou a um pequeno centro comunitário perto da cadeia feminina. Quando perguntei por irmã Glória na recepção, fui direcionada para uma sala simples onde ela estava conversando com outras 2 mulheres. Quando me viu, seus olhos se iluminaram, mas também mostraram surpresa. Neuza, que bom que você veio! Ela dispensou as outras mulheres gentilmente e fechou a porta da sala. Por um momento ficamos apenas nos olhando, eu tremendo como uma folha, ela aguardando pacientemente que eu tomasse coragem para falar. Irmã Glória, comecei, minha voz mal saindo. Eu preciso de ajuda. E pela primeira vez em 15 anos, contei minha história para alguém. Contar tudo para a irmã Glória foi como abrir uma represa que havia sido construída por 15 anos. As palavras saíam aos borbotões, misturadas com lágrimas que eu nem sabia que ainda conseguia chorar. Ela me ouviu em silêncio, apenas segurando minha mão, sua expressão passando de preocupação para horror, de horror para indignação, de indignação para uma determinação férrea. Quando terminei, ficamos em silêncio por longos minutos. Eu estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Ela estava processando tudo o que havia ouvido. Neuza, disse ela finalmente, sua voz firme, mas gentil, você entende que nada disso foi sua culpa? Que nada disso foi vontade de Deus? Era a primeira vez em anos que alguém me dizia isso com convicção. Mas eu fiquei. Eu não resisti o suficiente. Você sobreviveu, ela me interrompeu. Você fez o que precisou fazer para sobreviver numa situação impossível. Isso não te faz culpada de nada. Ela me explicou que conhecia casos parecidos, que sabia como homens manipuladores usavam religião e posição de autoridade para explorar mulheres vulneráveis. Me disse que eu não era a primeira, nem seria a última, mas que isso podia acabar. Mas como? Perguntei. Ele me conhece todo mundo na cidade, tem dinheiro, tem influência. Quem vai acreditar em mim? Você não está sozinha nisso, disse irmã Glória. Há pessoas que vão te ajudar. Há leis que te protegem. Mas primeiro, você precisa querer sair de verdade. Precisa estar disposta a lutar. Durante as 2 horas que passamos conversando, ela me explicou meus direitos, me falou sobre abrigos para mulheres em situação de violência, me disse sobre advogados que trabalhavam com casos como o meu. Pela primeira vez em anos, eu via uma luz no fim do túnel. Mas eu preciso de provas, disse ela. Testemunhas, evidências, alguma coisa que comprove o que está acontecendo. Pensei nos irmãos especiais, nos anos de silêncio, na máquina bem azeitada que pastor Elias havia criado. Eles nunca vão falar, têm muito a perder. Talvez não precisem falar. Existem outras formas de expor a verdade. Passamos os dias seguintes planejando cuidadosamente. Irmã Glória me conseguiu uma pequena gravadora.
novidade tecnológica da época, que eu poderia esconder durante as visitas. Também começou a documentar as marcas e ferimentos que eu levava, criando um dossiê médico. Mas o mais importante, ela me deu algo que eu havia perdido há muito tempo: esperança. Deus não te salvou da rua para você virar escrava, disse ela numa das nossas conversas. Ele te salvou para você ser livre, verdadeiramente livre. A oportunidade veio 3 semanas depois. Pastor Elias havia marcado uma visita especial com um empresário novo, alguém que ele estava tentando impressionar para conseguir financiamento para uma 4ª igreja. Seria uma situação delicada, onde ele precisaria ser mais explícito sobre o arranjo. Com o gravador escondido, consegui capturar não apenas a conversa entre Pastor Elias e o empresário, mas também confissões dele sobre o esquema todo. Na gravação, sua voz estava clara, explicando como eu era a gratidão especial que alguns irmãos podiam receber em troca de generosidade financeira. Era a prova que precisávamos. Irmã Glória havia preparado tudo. Na manhã seguinte, quando o pastor Elias saiu para suas reuniões rotineiras, um carro me aguardava na esquina. Dentro estavam ela, um advogado e uma assistente social. Não levei nada além da roupa do corpo e da pequena mala que havia guardado todos esses anos. Dessa vez, não haveria volta. O processo foi longo e doloroso. Tivemos que envolver as autoridades, fazer denúncias formais, enfrentar a resistência de uma comunidade que venerava Pastor Elias. Muitas pessoas não acreditaram em mim. Outras disseram que eu era uma ingrata que estava tentando destruir um homem de Deus. Mas algumas acreditaram. Irmã Glória conseguiu contatar outras mulheres que haviam passado por situações parecidas com outros líderes religiosos. O advogado descobriu irregularidades financeiras na igreja. E a gravação que fizemos foi aceita como evidência legal. O julgamento durou 2 anos. Durante esse tempo, vivi num abrigo para mulheres, depois numa casa de apoio administrada pela Diocese Católica. Irmã Glória me visitava semanalmente, me ajudava a processar 15 anos de trauma, me ensinava que eu tinha valor além da dor que havia sofrido. Pastor Elias foi condenado por exploração sexual, formação de esquema criminoso e lavagem de dinheiro. Pegou 15 anos de prisão. Alguns dos irmãos especiais também foram processados, embora a maioria tenha feito acordos e pegado penas menores. Quando tudo terminou, eu tinha 38 anos e precisei aprender a viver de novo. Irmã Glória me ajudou a conseguir um emprego numa gráfica. Depois me incentivou a terminar os estudos através de supletivo. Aos 42 anos, me formei no ensino médio. Aos 45, comecei um curso técnico em contabilidade. Pastor Elias morreu na prisão em 1995, 3 anos antes de completar sua pena. Quando soube da notícia, senti algo que não esperava: pena. Não dele exatamente, mas da vida desperdiçada, da destruição que ele havia causado, das oportunidades perdidas de ter sido realmente um instrumento de bem no mundo. Hoje, aos 70 anos, trabalho voluntariamente ajudando mulheres que passaram por situações parecidas. Conto minha história em escolas, em igrejas que me permitem falar, em centros comunitários. Porque sei que há mulheres passando pela mesma situação que eu passei. Homens que usam nossa gratidão e desespero contra nós existem. Eles se escondem atrás de posições de autoridade, de linguagem religiosa, de aparente respeitabilidade. Identificam mulheres vulneráveis e criam sistemas de exploração que são quase impossíveis de escapar sozinha. Mas escape é possível. Sempre é possível. Se você está ouvindo essa história e reconhece alguma coisa da sua própria vida, se você está sendo manipulada por alguém que diz ter te salvado e agora cobra essa salvação de formas que machucam sua alma, saiba uma coisa: você não está sozinha. Saia, corra, procure ajuda. Existem organizações que vão te acolher, profissionais preparados para te ajudar, leis que te protegem. A salvação verdadeira não vem com cobrança, não vem com humilhação, não vem com a exigência de que você se transforme em propriedade de alguém. Deus, ou o universo,
ou a vida, como você preferir chamar, não te trouxe até aqui para você ser escrava de ninguém. Te trouxe para você ser livre, para você descobrir seu próprio valor, para você construir uma vida que seja verdadeiramente sua. Eu sei que é difícil. Sei que o medo paralisa, que a vergonha queima, que a sensação de não ter alternativas parece real demais. Passei 15 anos acreditando que não havia saída. Mas havia. Sempre havia. A diferença foi encontrar alguém como Irmã Glória, alguém que me viu como ser humano completo, não como projeto de salvação ou instrumento de satisfação alheia. E essas pessoas existem. Procure por elas. Nos últimos 30 anos, desde que saí daquela situação, construí uma vida que é minha. Tenho uma casa pequena, mas aconchegante. Tenho trabalho que me dá propósito. Tenho amigas verdadeiras que me conhecem inteira, incluindo o meu passado, e me respeitam. Tenho dignidade. Não é uma vida perfeita. Carreguei sequelas emocionais por anos, precisei de muito apoio psicológico. Ainda acordo às vezes com pesadelos daquele tempo. Mas é uma vida livre. E isso faz toda a diferença. Se eu conseguir, aos 34 anos, depois de 15 anos de aprisionamento psicológico, você também consegue. Não importa há quanto tempo está nessa situação. Não importa o quanto te convenceram de que você não vale nada sozinha. Não importa quão impossível a fuga pareça. Você vale muito. Você merece liberdade. Você merece uma vida que seja verdadeiramente sua. E quando você conseguir sair, não se, mas quando, lembre-se de estender a mão para outras mulheres que ainda estão presas. Porque nossa força está em quebrar o silêncio, em expor esses esquemas, em mostrar que sobrevivência e resistência também são formas de vitória. A história que vocês acabaram de ouvir é minha verdade. Guardei ela por décadas porque sentia vergonha, porque achava que ninguém ia acreditar, porque tinha medo das consequências. Mas chegou a hora de falar. Chegou a hora de quebrar o silêncio que protege os predadores e aprisiona as vítimas. Chegou a hora de dizer bem alto: isso não é amor, isso não é salvação, isso não é vontade de Deus, isso é crime. E crimes precisam ser expostos, julgados e punidos. Se minha história ajudar, nem que seja uma mulher a perceber que está sendo explorada, se ajudar uma pessoa a encontrar coragem para denunciar, se ajudar alguém a entender que merece melhor, então valeu a pena carregar essa dor por tanto tempo. Porque no fim das contas, é isso que fazemos com nosso sofrimento. Ou deixamos ele nos destruir, ou transformamos ele em ferramenta para ajudar outros a não passarem pelo mesmo. Eu escolhi a segunda opção. E vocês que estão ouvindo esta história também podem fazer essa escolha. Quebrem o silêncio. Denunciem os abusos. Protejam as mulheres vulneráveis. Questionem líderes que exigem submissão absoluta. Desconfiem de quem usa a posição de poder para explorar necessidades humanas básicas. E lembrem-se sempre: verdadeira salvação liberta. Quem aprisiona não está salvando ninguém. Meu nome é Neuza. Tenho 70 anos. Sobrevivi a 15 anos de exploração sexual disfarçada de missão religiosa. E estou aqui para dizer que é possível escapar. É possível reconstruir. É possível transformar dor em propósito. É possível ser livre. Agora eu convido vocês a refletirem sobre esta história. Que situações de abuso vocês já presenciaram ou suspeitaram em suas comunidades? Como podemos identificar e combater a exploração de pessoas vulneráveis? Que sinais de alerta devemos observar quando alguém usa a posição de autoridade para controlar outros? Compartilhem suas reflexões, suas próprias experiências, se sentirem à vontade, suas ideias sobre como proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. Vamos usar esta narrativa como ponto de partida para uma conversa importante sobre dignidade humana, sobre os limites entre ajuda e exploração, sobre a diferença entre verdadeira fé e manipulação religiosa. Porque é através do diálogo, da consciência coletiva e da coragem de falar sobre temas difíceis que construímos uma sociedade mais justa e segura para todos. O que vocês pensam?
Como esta história ressoa com suas próprias experiências e observações sobre o mundo?